Nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum. E a nível nacional, celebramos hoje o 8º dia da novena em preparação para a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Neste 28º domingo do tempo comum, continuamos a leitura do capítulo 10º do Evangelho segundo Marcos. O texto proposto pela liturgia, Marcos 10, 17 a 30. Compreende mais uma etapa do caminho empreendido por Jesus e seus discípulos rumo à cidade de Jerusalém, que culminará com os eventos da sua paixão, morte e ressurreição. Esse caminho é muito mais teológico do que geográfico. É o aprofundamento da catequese e da formação dos discípulos. Por isso, nesse caminho, Jesus é interrompido diversas vezes por várias categorias de interlocutores que lhe fazem perguntas relevantes sobre a natureza e as condições para o discipulado, sobre as características do reino de Deus e os critérios para dele fazer parte. No domingo passado, estamos bem lembrados, Jesus tinha sido interrompido por alguns fariseus que lhe interrogaram sobre a legitimidade do divórcio. Após repreendê-los, Jesus aprofundou o ensinamento para os discípulos em casa, que também lhe fizeram perguntas sobre o mesmo tema. No texto de hoje, embora o tema seja diferente, o esquema é o mesmo. Jesus é questionado por um personagem externo, com quem interage e em seguida pelos próprios discípulos. É um texto comum aos 3 evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O texto diz: quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? No caminho, Jesus e a comunidade estão expostos. Qualquer pessoa pode interrogar e questionar, como fez alguém que veio correndo ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele. Esse personagem é totalmente desconhecido, anônimo. O texto revela se tratar de alguém muito necessitado do sentido para a vida e, de certo modo, reconhecedor de que Jesus é fonte desse sentido verdadeiro para a vida. Essa necessidade e reconhecimento se expressam no seu gesto. Ajoelhou-se diante de Jesus. Até então, somente um personagem tinha se ajoelhado aos pés de Jesus, um leproso, ao suplicar-lhe a cura. Com isso, insinua o evangelista que a riqueza em excesso pode ser um mal tão grave quanto a pior das enfermidades, a lepra. A pergunta feita pelo homem deixa claro que ele sentia necessidade de algo. Ainda não era alguém realizado. A vida eterna aqui, mais do que uma vida pós-morte, significa o sentido desta vida terrena. Quem encontra sentido para a vida aqui, eterniza a sua existência. Essa vida se torna indestrutível, mesmo com a morte. Jesus não se deixa levar por elogios e recorda o que era exigido pelo judaísmo para viver bem. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém,
honra teu pai e tua mãe. Para o judeu, como sabemos, o sentido da vida existia simplesmente na observância da lei. Jesus e o evangelista mostram que essa visão está totalmente superada. Já não basta observar e cumprir os mandamentos, mas é necessário algo mais. No entanto, é importante observar quais os mandamentos que Jesus recorda. Aqueles que dizem respeito ao modo de relacionar-se com o próximo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nem sequer é mencionado por Jesus, porque ele compreende que se não há respeito à dignidade do próximo e o reconhecimento dos direitos humanos, o amor e o culto a Deus são falsos, vazios, sem sentido algum. Não passa de demagogia. Não há culto agradável a Deus se o ser humano não é respeitado em sua condição e dignidade. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, responde o homem. Percebemos tratar-se já de uma pessoa madura, e não mais de um jovem, como aparece na versão de Mateus. É importante observar a atitude de Jesus e a sua proposta. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O amor gera relações fraternas e sinceras. Como era muito rico, a reação do homem foi de tristeza. Saiu abatido, triste, porque não estava preparado para assimilar a lógica do reino. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Da admiração dos discípulos, Jesus se aproveita para aprofundar a catequese. Ele não é um rei glorioso que nos liberta das injustiças de uma forma quase mágica. E ao longo deste caminho, junto com os discípulos, vamos conhecendo quem é Jesus. O desapego, a caridade, o respeito à vida, são virtudes que agradam a Deus e nos dá esperanças de vida eterna, de vida em plenitude. Os valores do reino são exigentes: partilha, solidariedade, justiça, equidade, doação, serviço. Jesus deixa muito claro que por este caminho é que o ser humano se realiza plenamente e encontra a vida eterna, a vida plena. Não há como alcançar a vida em plenitude se não passarmos por Jesus, pelo seu ensinamento, o Evangelho. Prezados irmãos e irmãs, a humanidade vai criando caminhos e caminhos, porém o caminho de Jesus é um só, o do reino. Escutemos, pois, atentamente a proposta de Jesus e sejamos um dom para os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.